crianças são esponjas. Eles sabem tudo. Às vezes os pais estão brigando, vão se separar, tá aquele clima, aquela coisa. A criança é uma esponja, por mais que não fale nada, está brincando. É um ambiente, ele é de todos, né? Já chegou alguém no seu consultório reclamando do filho e deu vontade de tratar o adulto? 1000 vezes. Me conta, 1000 me vezes. conta. Você vê ali que a criança está ótima, não tem absolutamente nada. Mas a mãe fica, ou o pai, ficam vendo coisa na criança que a criança não tem. E a criança acaba, às vezes, sofrendo por causa disso. Deixar os filhos brincarem sozinhos é bom? Super importante, é essencial. Deixa brincar sozinho, deixa brigarem um pouco. Eles precisam exercitar o que tem de mais importante e essencial na criança, que é a imaginação. Breaking news. Você, mãe, que está se sentindo culpada, assim como eu, por às vezes deixar a criança brincar sozinha, isso é bom. Diálogo, Vem eu cá, acho meu que filho. conversa é sempre, sempre, sempre o ideal. Por isso, uma dica: pais, jantem com os seus filhos sem tela e no fim do dia conversem sobre tudo que aconteceu. Isso é muito positivo. Vamos ver se você adivinha. Ela é uma das médicas mais queridas do nosso Brasil. Porque, além de médica, ela é uma excelente comunicadora. Doutora Ana Escobar, bem-vinda! Obrigada, imagina. Não é? Estamos aí. Eu sou uma admiradora do seu trabalho há muito tempo. Obrigada. Né? Na época... E eu do seu. Mas olha, ela me faz chorar assim. Na época da TV Globo, eu sempre via a doutora Ana passando, correndo lá pro estúdio do Bem-Estar. Isso. Né? Enfim, os tempos passaram e cá estamos aqui no Interioriza. Isso é muito bom, né? Muito obrigada. Doutora Ana, 30 aí. anos de pediatria. Mais 40. 40 anos de pediatria. De pediatria, isso. Então eu vou começar com uma pergunta que eu acho que todas as mães querem ouvir doutora Ana respondendo. Sim. E eu sei que a resposta pode não te agradar. O que está acontecendo com as nossas crianças? Tem 40 minutos para responder. Em que sentido que você quer dizer? Vamos lá. Na questão do comportamento. Vou dizer pela minha. Sim, vamos lá. Angelina faz coisas com 4 anos. Sim. Que eu demorei 40 para fazer. Tá? Tô dizendo em termos de posicionamento. Sim. De quero, não quero, de posicionamento mesmo. Sim. Aí eu vejo, eu falo, eu não tenho nem como brigar, porque eu tô orgulhosa dela. Sim, claro. Mas eu sei que muitas mães estão realmente vendo nos filhos atitudes muito precoces. Sim. Isso está comum? Isso é mais comum do que a gente pensa? Isso é a vida hoje, como ela é. Por que isso está acontecendo? Muito provavelmente porque essas crianças são muito mais estimuladas desde o nascimento, na verdade, desde a barriga. As crianças são muito mais estimuladas, elas são espertas, elas aproveitam esses estímulos, elas sentem esses estímulos e elas são muito mais olhadas, elas são muito mais vistas do que as crianças de 3 ou 4 gerações para trás. As crianças de 3 ou 4 gerações para trás eram crianças que ficavam lá, tinham um papel assim, são crianças, deixa para lá, vão crescer, não eram tão olhadas e observadas, eram amadas, óbvio, mas não tão olhadas e observadas como são as crianças de hoje. Então hoje o olhar dos pais para os seus filhos é completamente diferente do que o olhar dos pais para os filhos de 3 ou 4 gerações atrás. Então isso faz com que o potencial dessas crianças tenha desabrochado de uma maneira muito maior. Por isso a gente consegue perceber que elas entendem as coisas muito mais rapidamente, falam melhor e mais rapidamente, constroem, enfim, atitudes que a gente fala assim, nossa,
Da onde veio isso? Eu ouço assim, Elas né? surpreendem mais. Surpreendem mais. Isso é o fato, Isso. então. Então as crianças estão surpreendendo mais. Sim, certeza absoluta. Pronto. Aí o que eu ouço, e você deve ouvir todos os dias, as crianças estão vindo com um chip diferente. Esse chip diferente não é bem as crianças. Os pais têm um chip diferente. Tem um chip de mais escuta, mais atenção, mais envolvimento, completamente diferente. Se você pegar um pai dessa geração, ele é completamente diferente de um pai de 3 gerações atrás. E se a gente parar um minuto e pensar, quem mais mudou foi o homem, foi o pai. Ele mudou muito mais de atitudes. O pai era muito mais ausente, era aquela pessoa que vinha, que trabalhava, que chegava, era assim o rei da casa, o rei da família, todo mundo tinha medo, respeitava, tudo era para ele, era ele, entendeu? Ele pouco participava do dia a dia do cuidado ali dos filhos. Hoje não, hoje os pais são intensos, participam demais. Então, nessas gerações, o papel da mãe sempre foi mãe. Ela mudou também, mas intensamente eu vejo assim, quem mais mudou foi o pai. Gente, essa resposta me devolveu uma esperança. Eu só sabia que a gente ia falar dos adultos, eu não sabia que a gente ia falar dos adultos tão rápido, né? Porque às vezes eu vejo, e eu tô falando sempre da Angelina, gente, porque é a referência que eu tenho, tá? Mas eu e o Thiago, outro dia nós falamos, a gente já deu mais atenção para Angelina com 4 anos do que eu e ele tivemos toda a nossa infância. Exatamente isso. Olha que curioso. E mesmo assim a gente ainda se sente em débito. Como é que resolve? Tem cura, doutora? Não, isso não tem cura. Mas pensa e pergunta para o Thiago qual a assistência que o pai dele deu para ele e que o avô dele deu para o pai dele. Se a gente for perceber, isso mudou muito. Imagina, os pais hoje participam, trocam as fraldas, fazem a comida, ficam com as crianças, fazem as crianças dormir, acordam de madrugada. Esse era um papel exclusivamente da mãe. Gente, então não é você que está dando pouca atenção, não é você que está prestando mais atenção. Isso é lógico, sim, você está prestando muito mais atenção. E as crianças estão respondendo isso, estão sentindo isso, né? Isso é muito bom, isso é muito positivo, por um lado, né? Ao mesmo tempo, agora vamos lá, ao mesmo tempo, eu estou com o seu último livro, né? Meu Filho Está Online Demais. Isso. Um livro pela editora Manoli, que eu acabei de ganhar e vou ler. Esse aqui, gente, vai avançar toda a fila, tá? Me desculpem, todos que estão na fila, mas esse aqui vai avançar. Esse é para Angelina. Esse é para Angelina ou para mim? Para as duas. Para as duas. Obrigada. As crianças estão buscando nas telas o quê? Entretenimento, anestesia, as crianças estão demais nas telas, o que você nos conta? Não, de fato, o mundo hoje se voltou para as telas, né? Todos nós nos voltamos para as telas. Todos nós. Todos nós. Se você pensar a sua infância, que certamente foi sem tela, como a minha, nem se fala, mas sua infância foi sem tela, né? Você compara com a infância hoje, completamente diferente em pouquíssimo tempo. Em questão, né, é o início desse século mesmo, né? Então, estamos em 2025. O primeiro iPhone aparece no mundo em 2007. Então, desse período para cá, 2007 para 2025, é que houve essa mudança gigantesca na vida de todas as pessoas do mundo. Não é uma coisa regional, nem uma coisa ligada à cultura, nem ligada até a nível socioeconômico. Não, geral. É absolutamente geral. Então, o que aconteceu que nos fez virar para a tela? Elas são fascinantes mesmo. Elas têm tudo o que a gente quer, elas são gostosas, elas dão prazer, elas fazem você liberar hormônios, endorfina, elas dão dopamina, elas dão uma sensação assim de prazer gigante, e é o que todo mundo busca, é o prazer, eu estar bem, eu estar tranquilo. Então todo mundo foi para a tela, e elas são práticas, então elas ajudam na vida, no dia a dia, completamente. Então o que aconteceu? Todo mundo migrou para as telas, e as crianças foram atrás. Exato. Só que agora a gente
parou um pouquinho, isso a questão de 3 anos, da pandemia para cá, na verdade, todo mundo parou, né, mais intensamente da pandemia para cá, e falou assim, peraí, calma, isso para a cabeça das crianças e para a cabeça dos adolescentes não está bom. Não está dando bom aqui, está aumentando a ansiedade, está aumentando a depressão, está aumentando as situações de doença mental em todas essas faixas etárias intensamente. Então, vamos rever essas telas. E é nesse ponto que o mundo está. Tá, que é uma revisão de quantidade. Exatamente. E qualidade, claro, mas é isso, de quantidade especificamente. Pronto. Recentemente, eu e o Thiago, a gente tomou uma decisão de tirar as telas da Angelina. Sim. Eu comecei a ver comportamentos dela que eu falava, isso aí é daquele desenho que eu já ouvi ela assistindo algumas vezes. E a gente tirou. E sabe o que aconteceu? Ela ficou uma criança muito mais agradável. Muito melhor, claro. Sabe? Claro. E vou lhe dizer, depende muito mais dos adultos do que das crianças. Você tem toda a razão. Vou explicar. Domingo, o dia que papai e mamãe, agora com o nenê de 2 meses, então tem hora que a gente pensa, seria muito mais fácil entregar a tela para a criança e vai. Hipnotiza. E aí eu falo, Thiago, não, aí vai. Brincadeira, quebra-cabeça, parque. Então, de novo, se você está com dificuldade de tirar as telas do seu filho, eu por ser mãe, vou lhe dizer, depende mais dos adultos do que das crianças. Agora vamos ouvir o que a doutora Ana Escobar tem para dizer, para quem ainda está com o desafio de fazer isso. Eu concordo integralmente com você. Depende dos adultos proporcionarem alguma atividade para as crianças. E o problema dessas telas é exatamente isso. Elas entretiveram as crianças durante um bom tempo. Como a Angelina, vou pegar ela de exemplo, ela sabe o que é uma tela, ela quer aquela tela. Então, sem a tela, ela sente um certo tédio existencial, com certeza. Então, vocês têm que, no final de semana, suprir com joguinhos, com coisa, com isso, com aquilo. É isso que os pais têm que fazer. Se as crianças não tivessem tido a tela desde o começo, esse tédio talvez já tivesse sido suprido, porque ela consegue ficar mais tempo com ela mesma. Entende? As crianças que nunca conheceram tela, como você quando era pequena, ou, enfim, as crianças cresceram num mundo sem tela, elas se auto-organizam e arrumam métodos de diversão por elas mesmas, sem necessariamente os pais ficarem em cima. Claro que os pais sempre ajudam e põem mas elas são mais autossuficientes no sentido de arrumar diversão para elas mesmas, entendeu? Então é isso. O que é legal da Angelina ficar sem telas é ela aprender a brincar sozinha também, entendeu? Isso também é importante. Super importante. Deixar os filhos brincarem sozinhos é bom? Super importante, é essencial. Deixa brincar sozinho, deixa brigarem um pouco. Eles precisam exercitar o que tem de mais importante e essencial na criança, que é a imaginação. E a imaginação a gente só exercita quando está brincando em 3 dimensões com alguma coisa. Então, isso aqui vira um foguete, eu vou fazer uma casinha, eu vou brincar de não sei o quê, uma floresta, um não sei o quê. Entendeu? É isso que as crianças precisam fazer. Sozinhas. Breaking news. Você, mãe, que está se sentindo culpada, assim como eu, por, às vezes, deixar a criança brincar sozinha... Isso é bom. Isso é maravilhoso. Eu me culpo. Eu fico o tempo inteiro, Thiago, a gente precisa estar com ela. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A melhor coisa é você dar uns brinquedinhos e fala, vai brincar. E ela faz uma coisa mágica e brinca, faz, sei lá, uma casa, uma floresta, a casa da bruxa, a casa disso, daquilo. Isso é exercitar a imaginação. Esse exercício, a imaginação é que vai diferenciar, na verdade, um adulto lá na frente. Um adulto que é capaz de imaginar, ele vai ser um adulto, tem chance de ser muito mais bem-sucedido, porque ante problemas ele vai ter uma capacidade de imaginar soluções melhor do que aquele que ficou no quadradinho sempre. Então deixar o filho, sua filha brincando sozinha não é ruim, é bom. É maravilhoso. Eita. Não sei nem pra onde eu vou agora, gente, porque eu acho que eu vou pra casa. Não vou pra casa, deixa ela brincar sozinha. Deixa ela brincar sozinha. Doutora Ana, como eu disse no início, você é uma excelente comunicadora. Imagina.
Excelente Nada. comunicadora. Eu gosto de dar aula, é por isso. Quando você entendeu que você pode salvar vidas fora dos consultórios? Salvar vidas, eu estou dizendo, Entendo. orientar a educação, ou seja, Entendi. fora dos consultórios. Porque muitos médicos assistem o Interioriza, muitos. Sim. E eu sempre gosto de dar exemplos como você, que estão usando Sim. a comunicação a favor da medicina. Sim, sim. São ferramentas que podem Claro que caminhar sim. juntas. Sim. Quando você começou a perceber, opa, eu tenho esse talento. Então, eu sempre gostei de dar aula, acho que isso sempre ajudou. Então, eu me formei e já comecei a dar aula na Faculdade de Medicina e foi. Aí, me chamaram para o programa do Bem-Estar, Tá. né? Lá na TV Globo, falando para milhares de pessoas, eu falei, nossa, como isso atinge um monte de pessoas. Isso. Então, isso foi muito importante. E, paralelo a isso, eu estava andando um dia no parque com a Joana, minha sócia, e aí a Joana falou, por que a gente não faz era blog na época, isso foi 2010, por aí, começando tudo, não tinha Facebook, ainda estava nos seus primórdios, vamos fazer um Facebook para adolescentes, respondendo perguntas, você comunica tanto, você fala tanto Que e tal, bom. não sei o quê, então foi tudo paralelo. E assim foi. Você aceitou o chamado. Aceitei e entendi que numa sala de aula você fala para 90 estudantes de medicina, mas numa rede social ou nas plataformas todas que a gente tem na TV Globo, você fala para milhares de pessoas. Então, é isso. Está salvando vidas. Vamos ajudar a turma. E aí, nesses 40 anos, ajudando milhares de famílias, qual é a principal mudança na família que você identifica? Eu acho que é assim, mudança no sentido de romper algumas verdades que as pessoas tinham. Por exemplo, vacina faz mal. E na hora que você fala vacina faz bem, pode dar, entendeu? Não faz mal nenhum, não dá autismo, não dá nada. Então vai lá e vacina e você vê que as pessoas mudaram. E isso realmente é muito bom. Ou qualquer outra conduta que você fala. Por exemplo, olha, para tosse, isso aqui é melhor do que isso, faça assim. Ou, enfim, você vê que as pessoas, elas mandam depois, olha, funcionou, deu certo e tal, não sei o que. Você fala, que bom, ajudou, é isso. Ou seja, tem gente, eu estou lhe provocando porque tem muitos médicos que acham que na internet, pelo excesso de informação, o paciente chega com mais informação. Mas isso não necessariamente é ruim. Ele pode estar também complementando. Claro, sim, pode. A internet tem tudo, né? Tem um monte de informação. Um monte de informação. Desse monte de informação, a gente tira um pedacinho que é verdade. Então, as pessoas que falam esse pedacinho que é verdade são as pessoas que têm credibilidade por alguma razão. Sim. A TV Globo, nesse sentido, me deu essa credibilidade. Entendeu? Ampliou a voz. Ampliou a voz. Falou, não, ó, a gente confia nela. Se a TV Globo confia em mim, muitos passaram a confiar em mim. Então, o que você fala, você tem que fazer jus a essa credibilidade. Claro, eu só falo a verdade embasada em trabalho científico. Exato. E tenho formação técnica para isso. Exato. Então é isso, aí vai. Aí vai. Como você tem lidado, Ana, com este aumento de diagnósticos, especialmente com as crianças com TDAH? Sim. E outras patologias? Tem mesmo, tem aumentado, isso a gente tem, e tem até estudos tentando fazer assim, por que está aumentando? Porque a gente está diagnosticando mais, ou são fatores causadores do ambiente que estão causando. Do ambiente atual que estão causando. Essa resposta ainda não temos. De fato, a gente está aprendendo e aprendeu a diagnosticar muito mais. Mas fizemos isso porque o número está aumentando também. Então, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas
O ambiente, O o ambiente. ambiente pode estar afetando Isso. e as formas de diagnóstico também Isso. estão melhorando. Estão melhorando. Então, provavelmente é um misto dessas duas coisas. Fato é que o mundo hoje, né, esse mundo de telas, esse mundo que a gente vive hoje, ele tem tem um número muito maior de crianças e pessoas, né, vou dizer assim, com vários tipos de transtorno, dentre eles o déficit de atenção. Déficit de atenção. Aí outro dia eu tô lá, gente, de novo, com a Angelina, aí eu olho pro Thiago e falo assim, Thiago, será que a Angelina tem algum transtorno de déficit de atenção? Porque ela não para. É normal? Onde desliga? E aí, ao mesmo tempo que eu faço essa piada, eu falo, gente, é evidente, né? Olha quanta energia. E é muito difícil ela lidar com o tédio. Mas isso não é uma doença. Não, isso não é. Isso é ser normal. Isso é ser uma criança normal nos dias de hoje. Onde está o limite entre um e outro? É difícil às vezes, né? Então, por isso é que também tem uma quantidade gigante de diagnósticos que não são reais, né? É isso. Hoje em dia, por conta disso até, todo mundo quer botar as crianças dentro de uma casinha. Pronto, é onde eu quero chegar. É isso. Isso está errado, é óbvio. Mas até para se livrar da responsabilidade, as escolas... Nossa, eu recebo muito pedido de escola e os pais vêm preocupados. A escola diz que meu filho tem, aí não sei o que. É mesmo? Muito, muito, muito. Porque a escola, quando percebe que a criança está um pouco fora da casinha... quer saber se ela está mesmo ou se ela está dentro, entendeu? Porque tem crianças que são naturalmente mais ativas, mais desatentas. Isso é uma coisa natural e não é necessariamente um transtorno, entendeu? Isso é muito importante. Devem ter milhares de mulheres agora ouvindo isso. Doutora Ana, tempos atrás eu entrevistei o doutor Daniel de Barros, que lançou o livro, né, Sofrimento Não é Doença. Isso. E a gente estava falando sobre o excesso de medicalização das dores. Isso. É real que as mães estão buscando remédios para os comportamentos dos filhos, quando na verdade aquilo faz parte da característica do filho? Certeza absoluta que sim. Então, hoje o mundo quer medicalizar, entendeu? Porque é isso. As pessoas estão tolerando cada vez menos a quem está nos limites da casinha. Entende o que eu quero dizer? Porque assim, o comportamento humano, em todos os sentidos, em todas as vertentes, ele é aquela curva de Gauss que a gente chama, né? Então você tem a maioria que está num determinado local, uma minoria que está um pouco à esquerda e outra minoria à direita. É assim. Essas crianças que estão nas pontas são os desafios. Elas têm ou não têm alguma coisa diferente? Sim? Então, o que acontece é assim, se os pais e a sociedade inteira, quero dizer, professores, etc., às vezes falam, essa criança precisa ser medicada porque ela precisa entrar na casinha. Opa. Né? Então, é isso que realmente acontece. Às vezes tem um excesso de medicação daqueles que só estão um pouquinho ali da curva, que não precisam ser medicados. Então... o mundo hoje faz isso mesmo. Todo mundo quer que as crianças fiquem padrãozinho, entendeu? Então o mais agitado tem que ficar calmo. E aquele que é muito calmo precisa... Que é deprimido tem que ficar agitado. Como é que nós vamos resolver isso, doutora Ana? Não, agora é verdade. Eu antes de ser mãe, vou lhe dizer, esses assuntos nem raspavam no meu interesse. Mas agora... Isso não afeta só quem tem filhos, isso afeta todo mundo. Porque você vê também os adultos incomodados quando tem uma criança mais agitada, ou uma criança que está chorando, enfim. Né? Como que o mundo pode conviver melhor com as crianças? Porque há uma energia ali fresca, potente, positiva. Isso não é negativo. Claro que não, claro que não. Por isso a gente tem que divulgar cada vez mais o que é o que, entendeu? Olha, existe o TDAH? Claro que existe. As crianças têm essas características. Mas tem a criança agitada que tem essas características. E isso é nossa missão ir mostrando isso para as pessoas. Isso é uma coisa muito nova. Você falou que você se preocupa com isso. A sua mãe não deve ter tido esse tipo de preocupação. Porque quando você era pequena, essas coisas não tinham. Tá. E o autismo?
idem a mesma coisa, vale a mesma coisa. O autismo é, num certo sentido, mais característico do ponto de vista de sinais, sintomas, assim que a gente vê, né? Então a gente consegue, com talvez uma certeza maior, colocar a criança dentro do guarda-chuva do transtorno do espectro, né? Mas mesmo assim tem ainda os que estão na dúvida, né? E aí eu lhe provoco o seguinte: ter um diagnóstico pode facilitar a vida dessa criança ou prejudicar? Bom, eu acho que se o diagnóstico for correto, facilita sempre. Pronto. Sempre mesmo. Facilita porque essa criança, ela passa a ser vista como uma criança que tem algum tipo de necessidade e que a escola, o ambiente dela tem que suprir. Então, por exemplo, uma criança que tem TDAH, entendeu? Se o diagnóstico está correto, ela tem que ter direito de ter um pouquinho mais de tempo na prova. Entendeu? Olha aí, gente, que maravilha. Isso. Uma criança que tem dislexia, ela tem que ter também um tempinho a mais na prova. É isso. Eu tenho uma amiga que tem uma filha que eles não quiseram, né, expor o autismo da criança, e eu vejo ela como uma criança superdotada. É mesmo? Sabe? Uma criança superdotada. E entendo que quanto mais a gente valoriza as características e para de deixar todo mundo na mesma caixa, Sim. É melhor para o mundo, para a criatividade, para a diversidade de ideias. Sim. Você homogeneiza as características, deixa Isso todo mundo ruim. igual. Sim, porque algumas pessoas têm umas especificidades, né? E que têm que ser trabalhadas até pela própria sociedade. E a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. É isso. Já chegou alguém no seu consultório reclamando do filho e deu vontade de tratar o adulto? 1000 vezes. Me conta. 1000 Me vezes. conta. Nossa, 1000 vezes. Você vê ali que a criança está ótima, não tem absolutamente nada. Mas a mãe ou o pai ficam vendo coisa na criança que a criança não tem. E a criança acaba, às vezes, sofrendo por causa disso. Eu tenho, às vezes, que ter conversa com a mãe ou com o pai, estou falando com a mãe que é mais frequente, falar, para de falar isso. Você está fazendo seu filho ficar doente por causa disso. Por exemplo, eu tenho uma mãe que vê dores na criança, entendeu? Então, a criança faz assim, ela fala, você está com dor de cabeça? Põe a mão aqui, você está com dor de garganta? Você está resfriado? Você está isso? Não, se precisar a gente vai no pronto-socorro. Você está assim, você está assado? Então a criança vai ficando meio acuada com isso tudo e qualquer coisa que ela tem, ela já começa às vezes, eu tô com dor aqui. A criança vai entrando nesse looping e aí fica aquela coisa meio louca, né? Os filhos podem somatizar as dores ou com certeza. As percepções dos pais? Com certeza. Crianças são esponjas. Eles sabem tudo. Às vezes os pais estão brigando, vão se separar, tá aquele clima, aquela coisa. A criança é uma esponja, por mais que não fale nada, está brincando. Você vê que ela de repente vem com uma infecção, de repente ela vem com alguma coisa, começa ela também a ficar meio tristinha. Claro, um ambiente, ele é de todos, né? Doutora, qual a sua percepção sobre essa introdução para o letramento das emoções para as crianças? Porque hoje, quando eu estou falando hoje, gente, é 2020, 2025, existe muito mais diálogo em torno das emoções. Sim. Eu tento também sempre validar as dores da Angelina, ou chego na escola, Isabela, Angelina, não... Isabela, alguém mordeu a Angelina. Aí eu chego para a Angelina, o que você fez para esta criança te morder? Ou alguém bateu na Angelina. Eu falo, filho, o que você fez para ele te bater? Sabe? Eu preciso entender
Sim. a jornada Sim. daquela atividade para saber mostrar entendi. para ela, ó, ação e reação. É isso. Aham. Eu posso fazer isso ou ainda é muito cedo? Não, você pode fazer, mas talvez de um outro jeito. Ah, me conta. Gente, é um desafio, tá? Fazer essa entrevista sem ser uma consulta. Mas a minha dúvida é a sua dúvida também. Não, com certeza. Em vez de falar o que você fez, você já está culpabilizando ela antes de saber o que aconteceu. Isso é péssimo. Ela já vai se sentir. Eu sempre tenho culpa a priori. Calma aí. Ela pode se sentir extremamente injustiçada porque ela pode não ter feito nada e a criança mordeu ela ou bateu nela. Então, talvez perguntar o que aconteceu que ela te bateu. O que aconteceu? Pronto, agora eu vou sentir culpa. Filha, calma, pera. Mas veja, o diálogo é fundamental, né? É doutora? fundamental, fundamental. É perguntar, é entender, fazer entender. E assim, não ficar também espremendo muito a criança, porque a criança tem um limite curto. Ela é diferente do adulto. Como assim? Quero dizer assim, se a Angelina, então, fala assim, mãe, não aconteceu nada, ela só fez isso, isso, isso. Você pode fazer mais uma pergunta? Deixa. Não fique espremendo ela, porque depois, mais um pouquinho, ela pode falar lá para frente. Entendeu? Não espremam as crianças. Não espremam as crianças assim, não fica, mas me fala o que aconteceu, mas me fala o que aconteceu. Não, calma, você fala, tá bom, depois a gente vê o restante. Vai, toca a vida, com calma depois, com as emoções dela mais tranquila, você vai e pergunta. E essa introdução da educação emocional para as crianças tem alguma idade? Como que você vê? Isso é assim, antes, a criança pequena não tem a menor condição de fazer isso. O que você diz pequena? Até que idade? Pequena, até 2, 3 anos é muito difícil. Tá. De 3 anos, um pouquinho. 4 anos, a idade da Angelina, jamais. Aí dependendo da maturidade de cada um. Mas sempre assim, no degrau da idade, entendeu? A intensidade do que você fala tem que estar no degrau da idade de compreensão. E aí, olha, veja o dilema, né? Conforme a gente fala, essa criança veio com um chip diferente, ela está mais inteligente, aí em um momento ela está interpretando coisas que são bem precoces. Aí você acha que tudo ela vai entender. Não, é uma criança. Não é assim, ela é uma criança, isso. Dá o tempo dela. Tá. Como a questão das telas, eu sei que tem chamado muita atenção dos pais, eu quero encerrar, né, o nosso livro o nosso episódio com o que você propõe, doutora Ana. Como então que eu vou equilibrar o que está certo e o que está errado. Mas antes das telas, quero lhe perguntar qual é o maior veneno da alimentação, na sua opinião, para as crianças? O veneno da alimentação para as crianças é o açúcar. Ai, que bom que você disse isso. Eu ia dizer, eu tenho uma suspeita. É mesmo? Acho que sim, acho que é o açúcar. Eu acho que é o açúcar. Para todos nós, mas especificamente para as crianças, acho que é o açúcar. Esse gostinho doce é viciante, ele de fato vicia. Ele faz as crianças quererem mais e mais e mais. Estamos viciando as crianças, né? Porque parece tão ofensivo. Eu acho que sim. E como é que a gente faz com as avós? Que, né? Nossa, olha a polêmica. A gente faz com as avós que querem dar um chocolatinho. Você combina com as avós que é só tal dia e tal dia. Fala, chocolate é só tal dia e tal dia. Fala que o pediatra mandou, fala, não tem jeito. Então, assisti a doutora Ana lá na Isabela e ela falou que não pode, tá, filha? É só de fim de semana. Ô, pecado. É isso aí. Ana, então, respeitando o nosso tempo e o tempo de quem está nos assistindo. Como é que eu posso, então, equilibrar o uso das telas? Há alguma indicação aqui no seu livro sobre idade e tempo? Tem uma indicação que, na verdade, é da Organização Mundial de Saúde, né? A Sociedade Paulista de Pediatria. Até 2 anos, 0 tela. 0. 0. Tá bom? De 2 anos até 7, 1 hora por dia. De 7 para cima, 2 horas por dia. Sendo que essa 1 hora, idealmente, assim, 20 minutos, para um pouquinho, dá uma andada, vai olhar lá longe, por causa da miopia, né? Aí depois volta, não são 1 hora seguidinha, assim, tá? Eu me lembro que na minha época o problema não era a internet, era a televisão. Né? Que aí todo mundo dizia, você está muito tempo na televisão. Só que lá você tinha o horário certo do desenho começar, acabava, você não podia ver de novo. Você ficava de longe, você não ficava grudada. Eu tento colocar limites. Sim,
são importantes. Essenciais. Tudo tem que ser combinado. Na idade da Isabela, por exemplo, uma hora por dia. Desculpa, Isabela, olha. Da Angelina é uma hora por dia. Isso, uma hora por dia, né? E sempre combinado, ó, você tem de tanto a tanto. Veja na hora do dia dela, que horário seria legal para ela dar uma relaxada, descansar um pouquinho. Deixa ela lá. Tá. Porque proibir não adianta. Não adianta. Concordo. Não adianta. Concordo. Então, de 2 a 7 anos, 1 hora por dia. Isso. E acima de 7... 2 horas por dia. E é importante... Tela recreativa, né? Recreativa. O que mais para a gente poder equilibrar o uso das telas? Para a gente equilibrar, eu acho que é isso. É conversar, principalmente com os adolescentes, né? Conversar com as crianças e com os adolescentes sobre exatamente isso. Olha, é esse tempo, é nessa hora que você vai ver. Fora isso, não tem tela, não tem nada. Então, tem que fazer as combinações. Tá? E assim, criança pequena, pelo menos que começa a usar tela, 10, 11, 12, até uns 13 anos, até 14 quase, mas até 13. Assim, jamais ficar sozinho numa tela, no quarto, com aqueles fones de ouvido. Nunca. Fiquem na sala, todo mundo ouvindo, sem fone de ouvido, ouvindo o que está acontecendo, vendo o que ele está olhando. Isso é super importante. Ou seja, sob supervisão. Sob supervisão, isso. Tá. Tem mais alguma coisa, doutora, que está aqui, que eu não estou mencionando, que é muito importante? Acho que você mencionou tudo. É? Isso, tá bom. Olha, Isso. tem aqui 2 outros livros. Do nascimento aos 3 meses de idade, no caso que este episódio está sendo gravado, é depois esse, Isso, né? isso. O Guia Prático para Descomplicar o Dia a Dia e Acalmar as Angústias de quem tem um filho ou planeja ter. Esse é para o Antônio. Esse é para o Antônio. E o bebê 2, dos 3 meses aos 2 anos de idade, né? Isso. Um guia para se ter à mão, ajudar os pais a tomarem decisões mais seguras e aproveitarem melhor cada momento com o seu filho. Eu quero ver tempo para ler tudo Isso aí. Não, tudo bem. Você pode ler pontualmente. Você tem uma dúvida disso, vai lá. Dou chupeta guia. para o Antônio, não. Vai lá e olha eu já dei. capítulo da chupeta. Tá Eu já ótimo, dei. fez bem. Mas ele nem é tão apegado. E eu tenho, Tá. estou tendo a tendência de pegar muito mais leve agora do que na primeira gestação. Lógico. É isso. O segundo filho é muito melhor que o primeiro, sempre. Para tudo. A Angelina abriu a porteira. E a maternidade na maturidade, na minha opinião, ela é muito Sim. interessante. Maternidade na maturidade. Sim, sim. Até que idade uma criança precisa ir ao pediatra, doutora Ana? Olha, teoricamente até 13. Depois é o ebiatra que cuida, que é o médico que cuida de adolescentes. Mas muitos pediatras, como eu, vão seguindo, porque as crianças querem ir, vão indo e tal. Claro, vai se apegando à doutora Ana, esse sorriso. Eu tenho paciente de mais de 20 anos. É mesmo? Que vai até hoje. Imagina, eu vou a pediatra, eu tenho 44 anos, a mesma, mas se eu tivesse conhecido a doutora Ana como pediatra, provavelmente eu estaria indo. É uma delícia. Doutora, para a gente encerrar agora o último assunto bem polêmico, tá? Tá. Do que eu quero sua opinião como uma cidadã, uma professora mesmo. Quando eu ouço, né, muitas empresas reclamando do conflito de gerações. E aí eu falo, então não é conflito, é encontro. É encontro de gerações, não é conflito, para começo de conversa. E aí eu sempre ouço, né, dessas pessoas dizendo que esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho não querem seguir regras que foram seguidas no passado e que, evidente, não foram tão boas, porque estão vendo os pais como estão. Faz sentido isso? Faz total. Como é que a gente explica isso para os adultos? Que esse filho que está reclamando, esse filho tem um pai. E esse pai é quem? Isso realmente é uma questão geracional. Tá. Mas eu acho que essa geração que está enxergando o mundo assim, ela está vendo que as regras, na verdade, são outras. E elas mesmas... Essa geração mesmo está se transformando e acabando aceitando mais as regras mais tradicionais
da geração, porque não dá para você olhar só para o seu próprio umbigo o tempo todo, que é o que essa geração, na faixa ali dos seus... Essa geração que agora, né, que fez isso, é a geração, é um pouco a geração Z, Tá. né? Que pensa dessa forma, que eu não quero que meu pai fique assim, não. Na hora que eles caem no mercado de trabalho mesmo, e muitos já estão... Eles estão se transformando, porque eles estão vendo que, olha, a vida não é bem olhar só para o meu umbigo. Ou seja, de novo, os extremos também. É Não isso, posso é isso. nem seguir um modelo que eu Não. entendi que não funciona e É nem isso, também... nem também ficar olhando só para o meu umbigo, querendo o meu descanso, querendo isso, querendo aquilo. Eles vão se transformando. Eu sei disso, eu tenho 3 sobrinhos bem nessa faixa etária. E é exatamente esse movimento que eu estou vendo neles. Estou me lembrando daquela frase do Dr. Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno... É a dose. A dose, né? Então, muita tela é ruim, pouca vai depender da escola, você vai ter contato, então a gente não está falando para não use, só use com moderação. E a questão do comportamento, então, das gerações, os líderes que estão assistindo, diálogo também, né? Diálogo, eu acho que filho. conversa é sempre o ideal. É a conversa que resolve tudo. Sempre. Por isso, uma dica, pais, jantem com os seus filhos, sem tela, e no fim do dia conversem sobre tudo que aconteceu. Isso é muito positivo, porque os pais ficam sabendo da vida das crianças, as crianças dos pais. Que e assim lógico! É que muito maravilha. bom. Então, a dica da doutora Ana... Bom. É isso. Jantem juntos. Criem momentos. O jantar é o momento ideal, porque é todo dia, né, tá para a família, sem tela, sem nada. Tem trabalhos mostrando que famílias que jantam juntas, as crianças têm menos problemas mentais. Então é muito bom, menos ansiedade, menos depressão, menos tudo. É muito bom. Jantem juntos. Tenham esse hábito. Criar esse hábito em família é muito bom, porque o mundo hoje é desestruturado. Sim. Cada hora um chega, cada hora vai comer, a comida está lá, esquenta, micro-ondas. Ou janta, ou almoço, ou café. Uma refeição. Uma refeição juntos, é bom. O jantar é o ideal porque tá todo mundo já, não tem pressa para sair. Ai, que legal. Excelente dica. Muito que bom. Maravilha. Doutora, em 2023 eu comecei, você mencionou agora há pouco saúde mental, né? Em 2023 eu comecei a cruzar os dados de adoecimentos no trabalho e me veio um insight, mas se a gente tem equipamentos, né, e recursos para proteger fora, né, o nosso corpo, a saúde física, cadê os recursos, equipamentos para a saúde mental? E aí eu comecei a falar dos EPIs da saúde mental. Olha que legal. Tá, então estou disponível, posso falar. Não posso falar agora, agradeço sua compreensão. Olha que legal. Isso aqui ajuda no foco, que é uma beleza, né? Porque mesmo, na olha que redação, legal, adorei. lembra, você está naquele ambiente com muitas pessoas, até na escola, né? Os professores estão lá tentando se concentrar. Isso. Adorei. Isso, mas vamos lá, agora vamos expandir para a gente encerrar. Sim. Pode levar, tá? Pode levar, Vou distribuir para a família. A questão é, quem está nos assistindo pode fazer isso? Crianças? Pode. A gente não pode começar a estimular uma cultura de respeito ao tempo e espaço? Pode, claro que sim. Se a criança está fazendo lição e não quer ser interrompida, ela pode fazer assim. Outro dia uma mãe me mandou um vídeo. A mãe que trabalha em casa pode fazer isso. O pai que trabalha em casa. Muito legal. Outro dia uma mãe me mandou um vídeo que o menino estava fazendo trabalho. Sim. Numa cartolina, assim, no papelão, e colocou. É isso. Então, Não posso falar agora. Isso é muito legal. Então, leve para suas crianças. Vou levar. Vou mostrar para os pais. Porque os filhos vão repetir o que os pais fizerem. Exato. Quando a gente está falando de uma sociedade tão múltipla, tão diversa, com tantos acessos, só os limites vão garantir a liberdade. Exato. Nossa, falou tudo. Encerra assim, porque tá Encerra muito assim. bom. Então, beijo, já deu tempo, 41 minutos. Obrigada, doutora. Obrigada, imagina. Muita saúde. Para você também, minha Continue linda. com este sorriso, com esse astral. Imagina, estamos juntas. E com a sua missão é isso de aí. educação e saúde para crianças de todas as idades. Com a nossa, né? Obrigada. Até breve. Você que nos quiser. acompanhou até aqui, compartilha esse episódio com quem você quer bem. Com quem não quer bem também, compartilha. Né? Me ajude a levar a mensagem da doutora Ana Escobar adiante para que as famílias possam viver com mais amor e harmonia. Até o próximo episódio.